Vamos abrir as nossas Bíblias na pregação aos Hebreus, capítulo de número 13, do 7º versículo ao versículo de número 17. Pregação aos Hebreus, capítulo de número 13, o 7º versículo até o versículo de número 17. Todos acharam? Hebreus 13, do 7º versículo a seguir. Está escrito na santa palavra do Senhor: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus, a fim de que Deus abra o nosso entendimento para que tenhamos a real compreensão da palavra do Senhor. Oremos a Deus. Deus, diante do Senhor estamos desde o primeiro instante desse culto. Adoramos o Teu nome, confessamos os nossos pecados, agradecemos a Sua obra na cruz, pedimos ao Senhor, suplicamos ao Senhor os nossos desejos e confessamos que Jesus Cristo venceu. O culto todo foi orquestrado para a adoração do Seu nome, para a elevação da Sua obra e proclamação dos Seus feitos. Chegamos então agora ávidos, preparados para ouvir a Sua voz. Suplicamos, ó Deus bendito, que o Senhor, por graça, por misericórdia, fale com todos nós. Precisamos ser edificados nesse domingo, dia do Senhor, por intermédio da exposição da Sagrada Escritura. Tome-me em Tuas mãos, como tem feito nos últimos anos, e que Teu Espírito abra o nosso entendimento para a compreensão da Sua palavra, não apenas para compreendermos de forma intelectual, mas para que ela seja aplicada nas nossas vidas imediatamente. Oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. O autor aos Hebreus, depois de trabalhar por toda esta carta / pregação, eu prefiro chamar de pregação por causa da estrutura, que não é uma estrutura meramente de carta. Depois de trabalhar durante
toda a carta, as questões doutrinárias sobre o valor superior a Cristo, de Cristo, em relação ao judaísmo, ao chegar no final da carta, ele se dedica a dar instruções pessoais e práticas, a fim de que o crente não se desvie da palavra do Senhor, e a fim de que o crente tenha condições de escolher entre a Deus ou o mundo. Então, este finalzinho de carta é um finalzinho extremamente prático. No domingo passado, nós pudemos observar que o autor aos Hebreus pede a que seus ouvintes tenham amor primeiramente para os que estão dentro da igreja, depois amem aqueles que são da igreja, mas estão espalhados pelo mundo, amem aqueles que não são da igreja e por fim pratiquem a santidade. Nós terminamos o culto da semana passada com essas duas admoestações: cuidado com a vida sexual desordenada e fora do casamento, e cuidado com a obstinação em relação ao dinheiro. Ao terminar estas instruções, o autor aos Hebreus nos dará mecanismos para que eu e você permaneçamos firmes na igreja, para que eu e você possamos exercitar a piedade e consigamos de forma prática decidir entre Deus e o mundo. E ele não poderia começar de outra forma a não ser exortando aos seus ouvintes, e por meio destes a nós, que todos os crentes, para ficar firme na igreja, tem que ter nítido diante dos seus olhos os crentes do passado. Eu e você não conseguiremos caminhar, eu e você não conseguiremos trilhar a rota do peregrino, caminhar a vida cristã, se nós não tivermos exemplos práticos. Aliás, esse é um tema recorrente aos Hebreus, pois na galeria da fé de Hebreus 11, o autor nos dá uma lista de homens e mulheres que nós devemos imitar. Então ele retorna ao tema, dizendo: imitem aqueles que passaram antes de nós na carreira da fé. Olha comigo o versículo de número 7, como isso é destacado de forma clara. Lembrai-vos dos vossos guias. O que nós temos aqui é um imperativo. Lembrem-se constantemente dos líderes que passaram antes deste líder ou desta liderança que aqui está. Não apenas se lembrem desses líderes, mas o texto diz: considerem atentamente ao estilo de vida desses homens e imitem a fé que eles tiveram. Versículo de número 7 então diz: tenham em mente, de forma nítida, de forma clara, os líderes cristãos que vieram antes de vós e que vos pregaram a palavra de Deus. Nós não sabemos, nesse contexto aos Hebreus, se o autor está falando dos 11 apóstolos, dos 12 com Matias. Nós não sabemos se por esse período histórico ele está tratando de Pedro e de Paulo. Nós não sabemos quem são esses guias em específico, mas o autor aos Hebreus enfatiza que para permanecer da igreja é necessário que nós nos recordamos daqueles que nos instruíram no caminho da fé. E esse é um exercício prático que nós podemos fazer. Para permanecer firmes, lembre-se daquele que pregou o evangelho para você. Lembre-se do primeiro pastor que você teve. Lembre-se do primeiro homem que vos instruiu no caminho em que devia andar.
Lembrem-se que homens e mulheres passaram pela vida de vocês, pregaram a palavra de Deus a vocês, e vocês devem se lembrar como eles viviam, e mais importante do que isso, como foi que eles morreram. Lembrem-se, tenham nítido nos olhos aqueles que vos antecederam, aqueles que vos pregaram o Evangelho pela primeira vez, aqueles que dedicaram tempo à sua vida. Aqui no autor aos Hebreus, aqueles que estavam dando a vida pelo Evangelho, aqueles que estavam entregando a vida em nome de Jesus Cristo. Mas não é só uma consideração de trazer à memória, não é só uma consideração de deixar nítido o seu exemplo de vida, não é só considerar atentamente e constantemente. O texto diz claramente: imitem a fé que eles tiveram. Talvez você diga: pastor, eu não tenho muito exemplo de pessoas para imitar. Os pastores que eu tive foram terríveis, não eram nem homens convertidos. Talvez eu tenha até vergonha daqueles que pregaram o Evangelho. Se você não tem referenciais práticos para imitar, lembre-se de todos os referenciais contidos na Escritura. Aqui você tem Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Estevão, Paulo, Timóteo e tantos outros que deram a vida pelo Evangelho. Se não há referenciais práticos na sua vida, há referenciais teóricos na Escritura, e você pode trazê-los à mente, e você pode se lembrar dele, e você pode considerar atentamente as suas vidas, e você pode imitá-los de forma clara. Para permanecer na igreja, irmãos queridos, diante de todo esse caos que está aí fora, vocês e eu devemos ter referenciais nítidos, homens e mulheres a quem nós podemos imitar. E entendam, independente se a imitação for de alguém hoje moderno, ou se a imitação for de alguém um pouco mais antigo, ou se a imitação for de alguém antiquíssimo, o versículo de número 8 diz claramente que o mesmo Jesus do passado é o mesmo Jesus do presente. Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. O que isso significa? Independente do momento histórico, você terá imitadores de Jesus na antiguidade, você terá imitadores de Jesus na época que Jesus nasceu, e você terá imitadores de Jesus nos nossos dias. Busque a memória e encontre referenciais para se lembrar, para considerar a sua vida e para imitá-los. Versículo de número 8 se tornou quase que um mantra gospel, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A gente usa isso meio que um talismã. Mas o texto está dizendo exatamente que a obra de Jesus durante toda a história é a mesma. E eu posso chamar à memória Abraão, e ter a mesma fé, e buscar ter a mesma fé de Abraão. Eu posso trazer à memória Noé, eu posso trazer à memória tantos outros nomes, tantos outros personagens, pois estes são referenciais nítidos para que eu me mantenha na casa do Senhor. Segunda dica prática: tenham nítido diante dos vossos olhos a sã doutrina. Ninguém conseguirá ficar na igreja se começar a negociar a doutrina. E vale dizer que doutrina não tem nada a ver com usos e costumes. Doutrina não é corte de cabelo, doutrina não é tamanho da saia, doutrina não é o uso ou não de decote, doutrina não é pregar ou não de gravata ou sem gravata, doutrina é a estrutura teológica com que Deus se revelou aos homens, doutrina é a Escritura. Para permanecer na igreja diante dos manjares do mundo, eu tenho que ter na mente referenciais nítidos, e tenho que ter na mente diante dos meus olhos
a sã doutrina. Olha comigo o versículo de número 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Talvez a matéria teológica que deveria ser a mais importante dos crentes, talvez seja a apologética. A apologética é a defesa da fé cristã diante dos movimentos heréticos que aí estão. Ventos de doutrina sacudirão a igreja, sacudiram e sacudirão a igreja por toda a história. Homens trazendo revelações estapafúrdias, denominações criando leis terrivelmente antibíblicas, homens arvorando para si uma posição de legislador da igreja. Mas tais coisas passarão se eu e você tivermos diante dos nossos olhos o que é a sã doutrina. E eu digo aqui na igreja, e os irmãos que nos visitam podem ter isso como modelo: aquilo que está contido no credo dos apóstolos, isto é um bom referencial de doutrina. Quem o Pai é, quem o Filho é, quem o Espírito é, qual foi a obra de Jesus na cruz, o que ele fez ao ressuscitar e o que ele fará ao voltar. São exemplos básicos daquilo que é doutrina. Os irmãos devem tomar cuidado, porque a falsa doutrina, ela surge e aparece com cara de piedade. Continue a leitura comigo do versículo de número 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. O contexto aqui é um contexto dos judeus, e os judeus entendiam que havia animais puros e animais impuros, comida santa e comida não santa. Os judeus entendiam que alguns alimentos podiam e outros não podiam ser ingeridos. Nós não precisamos ir muito longe. Há grupos dentro da igreja evangélica que proíbem o uso de café, por exemplo. Há grupos dentro da igreja evangélica que proíbem a ingestão de carne de porco. Há grupos dentro do evangelho que, em nome de uma piedade, proíbem o consumo de carne. Agora é bem interessante, né? Deus fez os homens com presas. Por que é que Ele nos fez com presas, né? Se fosse para chupar cana ou comer somente alface, as presas não seriam necessárias. Entendam, irmãos, as pessoas aparecem com cara de piedade. Se você deixar de consumir tal coisa, você será mais santo. Se você passar a consumir outra coisa, você será mais santo. E o texto diz: não, essas coisas não valem de nada. O que vale, olha que beleza a construção literária do texto. O que vale é estar com o coração confirmado com graça. O que vale é ter sido salvo por graça. O que vale é ter sido conquistado pelo evangelho da cruz. O que vale é ter sido retirado das trevas pelo amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. O que vale é uma salvação imerecida, não uma salvação por méritos e práticas que você desenvolva. Coma isso, não coma aquilo, faça isso, não faça aquilo, haja assim ou não haja assado. Tudo isso são obras dos homens. O que vale é a graça que foi derramada sobre a sua vida em Cristo Jesus. Tenha uma base doutrinária sólida, porque senão você se tornará num salvo por obras. Qual é a diferença de alguém que acha que é salvo
porque fez uma peregrinação até uma igreja ou uma cidade qualquer, de um crente que acha que foi salvo porque é dizimista fiel? Nenhuma. Ambos estão atribuindo valor às obras e estão deteriorando o valor da graça. Tem exemplos diante dos seus olhos. Se você tiver exemplos sólidos, você não vai balançar na fé. Tem a sã doutrina diante dos seus olhos. Estude doutrina bíblica, estude doutrina da fé, estude os pilares da fé cristã, pois se eles forem rijos, certamente você não será abalado. Mas o texto dá uma ampliada na história, e talvez uma dificultada na nossa vida, porque até agora tudo bem, eu preciso ter bons exemplos e preciso ter boa teologia. Então eu tenho bons exemplos e tenho boa teologia, então estou na igreja, estou bem. Mas o texto dá uma ampliada. Olha comigo o versículo de número 10 até o versículo de número 14. Começando do versículo de número 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos pelo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Tenha nítido diante dos seus olhos exemplos do passado, tenha nítido diante dos seus olhos a sã doutrina, e tenha nítido diante dos seus olhos a sua missão. Não existe crente que não tenha envolvimento com missões. Somos enviados como ovelhas para um mundo cheio de lobos. Estamos em missão desde o dia que nascemos para Cristo. E é isso que o autor aos Hebreus está tentando fazer com que os seus ouvintes tenham em mente. Ou o crente é um missionário, ou o crente é um impostor. Essa fala não é minha, já disse Charles Spurgeon há quase 200 anos atrás. Todo crente está em missão. E qual é a missão do crente? Sair desse sistema, sair desse arraial e levando sobre si o vitupério de Cristo. Eu vou traduzir isso em miúdos para ficar um pouco mais fácil o nosso entendimento. Mas antes disso é necessário compreender como é que funcionava o judaísmo nesse aspecto. Versículo de número 10 diz que quem sacrifica o animal no altar não pode comer da carne. Aquela carne cujo animal sangrava por inteiro não era posta para a alimentação dos sacerdotes. Pelo contrário, ela era jogada para fora do tabernáculo e era queimada lá fora, pois essa carne fazia parte do sacrifício. Então o sumo sacerdote pegava o animal, degolava o animal, enchia as vasilhas com o sangue desses animais, entrava dentro do Santo dos Santos e aspergia as paredes daquele local, em santificação do povo. Por causa do derramamento de sangue, Deus perdoava os pecados do povo lá fora. Mas a carne daquele animal também era um sacrifício. Então o autor aos Hebreus diz que aquele animal era queimado fora do acampamento. E aí a teologia do autor aos Hebreus vai aparecer de forma retumbante. Ele vai dizer: da mesma forma, Cristo foi morto fora do acampamento. Da mesma maneira com que a carne era queimada lá fora, Cristo não foi morto dentro do acampamento. Cristo foi morto no Gólgota, na montanha chamada Caveira. Ali o sangue dele escorreu, e a morte dele como sacrifício foi feita para o lado de fora, ao invés de ter sido feita para o lado de dentro. Aqueles que um dia terão o privilégio de conhecer a Terra Santa
vocês verão que o local em que os protestantes celebram a morte de Jesus é fora da cidade antiga. E este é o local arqueologicamente mais seguro do que o local celebrado pelos católicos, que é dentro da cidade, exatamente por causa desse texto. Mas o que isso significa para nós? Irmãos, nosso sacrifício é um sacrifício que requer que nós saiamos do mundo. É um sacrifício que requer que nós saiamos do sistema. É simples compreender. Os hebreus queriam voltar ao judaísmo, queriam voltar às práticas judaicas. O autor aos hebreus diz: não, vocês são um sacrifício vivo para o mundo, lá fora. Vocês devem romper com as estruturas religiosas do seu tempo, romper com as estruturas que não são de Deus, e lá fora viver o vitupério de Cristo, viver a vergonha de Cristo. E qual foi a vergonha de Cristo? A cruz que ele carregou nas costas. Eu e você, para ficarmos firmes na igreja, nós temos que entender que nós estamos em missão, e essa missão requer que eu e você saiamos dessa estrutura. Não dá para ser crente e ser mundano ao mesmo tempo. Não dá para ser crente e ser um religioso que acredita que a salvação é pelas obras no mesmo momento. É necessário romper com isso totalmente. É necessário romper com o mundo. É necessário romper com essas estruturas vis e malévolas. É necessário romper com essas estruturas que são anti-Deus e anticristo. E não só é necessário romper, mas é necessário viver uma vida de sacrifícios fora dessa estrutura. Jesus Cristo disse isso de forma clara: aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. É exatamente isso. E seguir a Jesus é segui-lo para fora da estrutura, a fim de morrermos para o mundo, mas ressuscitarmos para Deus. E o motivo que o autor aos Hebreus nos dá é simples. Na verdade, irmãos, nós não temos cidade aqui. Por que a gente está tão apegado com essas coisas daqui, se a nossa cidade não é daqui? Por que a gente está tão apegado com essas coisas, se o nosso lugar não é aqui? É isso que ele diz. Tenham exemplos do passado nítidos, tenham a sã doutrina cravada no coração, mas tenham de forma clara que vocês estão em missão, que esse mundo não vos pertence. Há uma cidade celestial que nos espera. Como o peregrino de Jambanian que caminha em direção à cidade celestial, somos eu e você nessa mesma peregrinação. Não buscamos nada daqui, buscamos tudo que há de vir. Saiamos, pois, dessa cidade. Saiamos, pois, da cidade da perdição. Saiamos, pois, da cidade da religião. Saiamos, pois, desses lugares. E carreguemos o vitupério de Cristo, carreguemos a vergonha de Cristo na nossa própria carne, sabendo que uma cidade nos espera, sabendo que mansões celestiais nos aguardarão, sabendo que não somos daqui. Quer ficar firme na igreja? Tem exemplos, tem a doutrina e tem a missão. É impossível um crente sem missão. Mas talvez o autor aos Hebreus nos complique um pouco mais. Talvez ele termine a sua demonstração nos complicando um pouco mais naquilo que nós julgamos ser tão valoroso, que é a nossa liberdade. Tenham nítidos diante dos vossos olhos um proceder santo e obediente. Eu preciso ter bons exemplos, eu preciso ter boa teologia, eu preciso ter consciência missionária, mas eu preciso ter diante dos meus olhos procedimento santo. Ninguém permanecerá na igreja sem procedimento santo.
Ninguém viverá no Evangelho sem santificação. E Ele nos dará 3 formas de nos santificarmos. Primeira forma, versículo 15: por meio de Jesus. Entendam, todas as formas de santidade são por meio de Jesus. Ninguém será santificado por meio das próprias obras, ninguém será santificado por meio dos próprios feitos, ninguém será santificado por meio das próprias realizações. Todos que buscam santificação a obterão por meio de Jesus, sempre por meio de Jesus, sempre por intermédio de Jesus, sempre seguindo os passos de Jesus, sempre em obediência a Jesus, sempre em imitação de Jesus, sempre em discipulado do Senhor Jesus, sempre no encalço dos passos e dos pés do Senhor Jesus. Ninguém será santo pelas obras da lei, ninguém será santo pelas obras da carne, ninguém será santo pelas obras próprias, sempre pelas obras de Cristo. Então, por Cristo, o que nós temos que fazer? Primeiro, oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Tenham nítidos exemplos na vida de vocês, tenham uma boa teologia, tenham uma boa consciência missionária e imitem Jesus na prática de sair do mundo e carregar a sua cruz, mas tenham uma vida de obediência santa. E essa vida de obediência passa em primeiro lugar por uma adoração verdadeira, por uma adoração sacrificial, por uma adoração real, por uma adoração confessional. Adorar envolve sacrifício, adorar envolve abnegação, adorar envolve autoanulação. O texto está nos mandando apresentar sacrifício de louvor, e sacrifício de louvor vem de lábios que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Ninguém conseguirá ficar na igreja se não aprender a adorar a Deus por meio de uma vida reclusa. O que eu estou querendo dizer de vida reclusa? Uma vida que se fecha para falsos deuses, mas se abre em sacrifício ao Deus verdadeiro. Se fecha às falsas divindades, mas se escancara como um girassol que procura o sol durante todo o dia para o Deus único e verdadeiro. Tenham uma vida santa, de procedimento santo, e o procedimento santo envolve uma adoração santa, uma postura que adora como um sacrifício vivo, não uma adoração mecânica no domingo, mas uma adoração sacrificial na vida, uma vida que louva a Deus, uma vida que exalta a Deus, uma vida que canta a tempo e fora de tempo, até mesmo quando está em silêncio, uma vida que não precisa proclamar para conseguir anunciar, uma adoração de alguém que vive para louvar, não apenas vem para a igreja para louvar, mas vive para o louvor, vive para o louvor da glória do Pai. Segundo aspecto, o texto nos diz, versículo 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, olha a palavra sacrifício de novo, sacrifício de louvor e sacrifício de serviço. O cristianismo é fé que redunda em obras. Dize-me o que credes, dize-me o que credes por meio das vossas obras. Esta é uma boa maneira de enxergar o cristianismo. Quem crê em Deus, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Então as obras são característica ordinária do cristianismo. É impossível ser cristão sem praticar o bem, é impossível ser cristão sem mútua cooperação, é impossível ser cristão sem ajudar quem precisa.
Se alguém pedir um cobertor e você der uma oração, você é um hipócrita, disse-nos Tiago. É necessário a prática do bem. Para você ficar firme na igreja, você precisa ter bons referenciais, você precisa ter boa teologia, você precisa ter boa prática, mas você precisa aprender que adoração e serviço caminham de mãos juntas, de mãos dadas, e você precisa, para realizar ambos, sacrificiar o Deus chamado você mesmo, para louvar o Deus verdadeiro, sacrificar o Deus que impõe uma agenda, o Deus que chama-se si mesmo e impõe uma agenda para praticar o bem sem ver a quem. É necessário ser e não apenas pensar. É necessário praticar e não apenas discursar. É necessário agir e não apenas elocubrar. Terceiro e último, versículo 17: obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles. Difícil esse texto, porque em primeiro lugar, são poucos os guias que são bíblicos o suficiente para serem obedecidos. Esse é o primeiro ponto. Difícil obedecer aquele que não vive. Difícil obedecer aquele que não é. Difícil obedecer aquele que não pratica. Mas a Bíblia nos garante que Deus nos daria líderes conforme o seu coração. E alguns de nós têm tido o privilégio de, desde o começo da vida cristã, ter líderes conforme o coração de Deus. Ninguém permanecerá dentro da igreja sem aprender a obediência sacrificial. Irmãos, como é que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo, se eu não consigo obedecer aos líderes que eu estou vendo? Como é que eu vou conseguir obedecer a Deus, que é Espírito, se eu não consigo obedecer os meus primeiros líderes, pai e mãe, que são de carne? O texto está nos dizendo que para ficar firme na igreja, eu preciso ter uma obediência sacrificial àqueles que Deus constituiu como liderança eclesiástica. E eu não estou legislando em causa própria, porque não fui eu que escrevi o texto. Quem escreveu o texto foi o autor aos Hebreus, chancelado pelo Espírito. Então aqui eu não tenho o menor medo de dizer: sem obediência e submissão a líderes que sejam bíblicos, sem obediência e submissão a igrejas que sejam bíblicas, sem obediência e submissão a homens que representem a Cristo, nenhum de nós ficará na igreja. Esse é o texto que deveria ser áureo para romper com os desigrejados. Não existe cristianismo sem prestar satisfação. Não existe cristianismo sem prestar contas. Todo cristianismo é alicerçado e deve estar debaixo de liderança. Eu respondo a líderes, tais líderes respondem a outros. E essa obediência não pode ser uma obediência raivosa, muito menos uma obediência pirracenta. As crianças, aqueles que têm filhos, sabem o que é uma obediência cheia de pirraça. Nossos filhos às vezes nos obedecem mediante a horas de pirraça, e eles pisam e sapateiam na busca de conseguir alguma coisa, e no fim eles se rendem. Olha o que o texto continua nos dizendo: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Só vai ficar na igreja e conseguir ter força para ficar na igreja quem fazer do trabalho dos seus líderes uma paz. Quem fizer do trabalho dos seus líderes uma bênção.
quem fizer do trabalho dos seus líderes um oásis espiritual. E o texto diz: porque se a vida na igreja for um oásis, versículo de número 17, porque isso aproveita para vocês mesmos, isso servirá de proveito. Se existir paz, a paz reinará em todos os cantos. Se existir guerra, a guerra reinará de todos os cantos. Mas talvez você pergunte: pastor, tudo bem, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo. E se esse líder utilizar-se mal da minha obediência? E se ao invés dele ser como Cristo na minha vida, ele for como o anticristo, ele for como Satanás? E se ao invés de ser uma bênção na minha vida para que eu cresça espiritualmente, ele for um jugo como os judeus o eram? Volte para o versículo de número 17. Esses líderes devem prestar contas das vossas almas. Não se preocupe com eles, eles se verão com Deus. Então, aqui usando o meu exemplo, você é uma bênção para mim, você faz da minha vida um oásis, você faz da minha vida um paraíso. Se eu for um tirano, um déspota, um hipócrita, se eu for uma maldição na sua vida, não se preocupe, naquele dia minhas obras estarão desnudas diante dele, e naquele dia não haverá para onde eu correr, e não haverá a quem eu recorrer. Ore então para que eu seja uma bênção em todo o tempo, porque o que envolve é a minha salvação. Encerrando a nossa história aqui, como é que eu devo fazer para ficar firme na igreja? Traga à memória os líderes do passado, traga à memória os pastores que foram bênção na vida de vocês, homens santos. Tragam à memória crentes que ensinaram o evangelho para vocês. Tragam à memória os crentes do presente e do passado. Tragam à memória esses crentes. Estudem teologia, estudem doutrina, saibam a Bíblia, conheçam aquilo que vocês creem, saibam responder a razão da esperança que há em vós quando vos perguntarem. Interesse-se por doutrina. Não só se interesse por doutrina, mas se interesse pela missão que você tem. Você é um missionário, você deve responder a Cristo, você deve levar a cruz de Cristo, você deve representar a Cristo. E nessa atitude de representar a Cristo ao mundo, você deve ser fortalecido por meio de um louvor sacrificial, por meio de obras e serviços sacrificiais, por meio de obediência sacrificial. Louve a Deus como um sacrifício vivo, obre a Deus como um sacrifício vivo, e obedeça a Deus como um sacrifício vivo. E talvez você pergunte: mas isso é muito difícil. Lembre-se, Jesus Cristo apresentou o perfeito louvor. Lembre-se, Jesus Cristo apresentou o mais perfeito serviço. Lembre-se que Jesus Cristo, por obediência, foi levado até a morte. Se Jesus Cristo fez isso em meu lugar e fez isso em seu lugar, eu e você temos total condições de seguir os seus passos. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que Deus ajude a Igreja Presbiteriana da Capela a ter líderes conforme o coração de Deus, a ter exemplos claros de boa doutrina e de boa teologia, a ter exemplos claros de vida sacrificial lá fora, a ter exemplos claros de adoração a tempo e fora de tempo, a ter exemplos claros de serviço cristão, e terem líderes que vale a pena ser obedecidos. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te pedimos por graça e misericórdia para que nós não saiamos da igreja. Esse mundo que nos assedia de tal forma, quase que nos leva naturalmente para fora da igreja. Não queremos viver um mundo caído, perverso, um mundo que não é nosso. Queremos viver em sua santa presença. Cantamos isso aqui, louvamos que queremos estar na casa do Senhor. Então Deus, o autor aos Hebreus, nos ajuda nessa noite, nos dizendo para termos exemplos fiéis de crentes que passaram pela nossa vida e de crentes que estão contidos, estão presentes na Escritura. O autor aos Hebreus nos exorta a termos uma boa teologia, uma boa doutrina, para não sermos levados outrora por modismos, ou outrora por
astutices de Satanás. O autor aos Hebreus nos exorta a carregarmos a cruz de Cristo sobre os nossos próprios lombos, como missionário que somos. E o autor aos Hebreus nos exorta a adorar a Deus na nossa vida de forma sacrificial, a servir ao próximo com a nossa vida de forma sacrificial e a obedecer aos nossos líderes de forma sacrificial. Ó Deus, para cumprir tais coisas, precisamos de Cristo, precisamos do exemplo de Cristo, precisamos do Espírito de Cristo. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que o Senhor nos faça firmes, edificados na rocha, a fim de que não saiamos da igreja, a fim de que não desistamos da igreja, a fim de que mesmo em meio a frustrações, não troquemos o paraíso celeste pelo mundo que carece. Não nos deixe fazer escolhas tolas, pelo contrário, nos alicerce a Cristo mais e mais. Isso é o que nós pedimos nessa noite, orando em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar ao Senhor.